O movimento negro precisa de um partido que não apenas defenda a reivindicação imediata do negro, que coloque em pauta o problema da destruição do Estado capitalista e do Estado burguês. O instrumento de repressão contra o negro não é o Divino Espírito Santo. É uma instituição social, política e econômica poderosa chamada Estado. A polícia é o Estado. O Congresso é o Estado. Os juízes são o Estado. O Executivo é o Estado. O Exército é o Estado. As leis são o Estado. Quem garante a propriedade, quem garante a pobreza dos outros, é o Estado. E esse Estado, ele é branco, mas acima de tudo, ele é um Estado capitalista. Ele não é capitalista porque ele é branco porque ele é capitalista. A essência dele é ser um Estado capitalista. Sem a destruição do Estado capitalista, não é possível libertar o negro, porque a opressão do negro é feita, sobretudo, pelo Estado capitalista. Se o branco não tivesse o Estado capitalista, ele não oprimia o negro. Se o próprio capitalista não tivesse o Estado capitalista, ele não conseguiria oprimir o operário. O Estado é que é o segredo de toda essa opressão e toda essa exploração. Sem Estado, não há como oprimir. Por exemplo, na USP, o pessoal fala o seguinte: é uma maioria que está contra os estudantes. Mas se é uma maioria, por que é que a maioria não se impõe sem o Estado? Por exemplo, nós estamos aqui. Vamos supor que alguém queira fazer alguma coisa contra o Robson. Nós somos a maioria. Nós defendemos o Robson. Precisamos chamar a polícia? Precisamos do Estado para defender o Robson? Porque nós somos a maioria. Por que a maioria da USP não deixa o Estado de lado e se impõe como maioria? Porque eles falam, inclusive, que é uma esmagadora maioria. Não é assim. Lá, a esmagadora maioria é uma ficção. Você só pode impor a situação que existe na USP através do Estado. Estado significa o quê? Um juiz que assina uma reintegração de posse, um governador do Estado executivo, juiz judiciário, governador do Estado executivo, que manda uma força policial de 400 pessoas com a cavalaria, o braço armado do Estado, contra o cidadão. Porque é para isso que o Estado existe, para massacrar o cidadão. O cidadão na USP não quer ser revistado, quer ter o direito que é garantido na Constituição brasileira, que é uma das grandes piadas nacionais, é a Constituição brasileira. Ali fala, tem direito de greve. Se tem tanto direito de greve, por que é que o Brandão e os dirigentes do Sintusp estão demitidos de fazer greve? Porque o Estado é o Estado. O Estado defende o capital. Com a lei, sem a lei, acima da lei, por fora da lei. A função dele é defender o capital. Por que o negro não consegue se emancipar no Brasil? Se ele é maioria? Porque o Estado capitalista atua contra o negro, a favor do branco. Se não fosse assim, não haveria pressão racial. Porque como é que a minoria vai conseguir oprimir a maioria? Não é? Na África do Sul, não é que a minoria lá batia no negro na mão nua. Não sei se vocês já viram o noticiário da África do Sul. Ia o caveirão lá do exército da comunidade negra. Tinha tortura, tinha assassinato. Os policiais da África do Sul atiraram uma manifestação de estudantes negros secundaristas. Mataram 200 pessoas. É assim que você oprime a maioria. Com o Estado. E o Estado é o Estado capitalista. Se o negro brasileiro quer ser livre, ele tem que lutar contra o Estado. Ele não pode acreditar na fantasia de que o próprio Estado vai dar a ele a liberdade. Porque a função do Estado não é essa. É isso que estão dizendo. Que o Estado branco, capitalista, racista, vai dar ao negro a liberdade. Isso não vai acontecer. É preciso destruir o Estado burguês e criar um Estado operário.
É preciso que a maioria mande. É preciso que a maioria tenha poder. É preciso que as armas que são usadas para invadir a comunidade negra da Rocinha estejam na mão da população negra da Rocinha, para que o negro seja livre. Só um governo de trabalhadores, construído sobre as ruínas do Estado capitalista, é que pode levar isso. E o governo dos trabalhadores vai implantar no país o socialismo. No socialismo, os entraves econômicos ao desenvolvimento da população negra serão removidos por um Estado controlado pela maioria da população, por um Estado controlado pelos trabalhadores, por um Estado controlado pela população negra. Essa é a única solução possível. Então, nós não ridicularizamos a ideia, nós ridicularizamos a ideia de que não existe um problema racial no Brasil. Só gente muito privilegiada, mal intencionada ou extremamente ignorante poderia falar uma bobagem dessa. Né? Nós rejeitamos a ideia de que o problema do negro, enquanto tal, não existe. Ele existe. O negro é um cidadão de segunda classe. O operário é explorado, o operário negro é explorado 2 vezes. A mulher negra é oprimida. A mulher é oprimida. A mulher negra é oprimida 2 vezes. Existe o problema do negro. E não é igual ao problema da classe operária. Agora, nós rejeitamos também a ideia de que existe uma solução negra. A única solução que existe é a solução que é apresentada pela classe operária. Marx disse o seguinte, que a classe operária é aquela classe que, ao libertar a si mesma, liberta todas as classes sociais, todas as camadas da população. Acaba com toda a opressão que existe no regime capitalista. É isso que nós acreditamos. A luta do negro é uma luta específica, tem que ser denunciada, né? Tem que o trabalhador negro, o negro intelectual, tem que ser chamada a atenção dele para o problema do negro, para que ele perceba a sua condição dentro de uma sociedade racista como a sociedade brasileira. Mas só a unificação entre o negro e a classe operária, na Revolução Socialista, pode trazer a libertação do negro. Essa é a única solução, e qualquer outra solução é pura ilusão. Pura ilusão. A libertação da sociedade depende da Revolução Proletária Socialista. E a libertação do negro também, da mesma forma, depende da Revolução Proletária Socialista. Esse é o nosso programa, esse é o programa do marxismo, e é por isso que, ao contrário do que eu ouço sistematicamente de setores negros, o movimento negro mundial foi despertado em todos os lados pela esquerda revolucionária e marxista. Em todos os lados. Todas as pessoas que pregaram na África o levante colonial aprenderam a lutar no Manifesto Comunista, no Capital, nos escritos de Lenin e de Trotsky. Esses são os principais impulsionadores da luta histórica da população negra no século XX. Muito obrigado.